ar, o Resenha Tricolor, estamos de volta. Uma semana esquisita, hein, Dani? Fazia tempo que a gente não vinha gravar com derrota, né? E essa semana foi... Logo duas, né? Duas. Por mais que você queira pegar o copo meio cheio da classificação, o jogo é uma derrota preocupante, inclusive. Mais preocupante do que a do Grêmio. Sim, mas, Dani, eu não coloco, como muita gente está fazendo, as duas derrotas no mesmo balaio. Vamos separar. Eu acho que são situações totalmente diferentes. O motivo da derrota na quarta é totalmente diferente do motivo na derrota no domingo. Para mim, na quarta, o São Paulo estava com aquela sensação que o jogo estava ganho. O São Paulo claramente tirou o pé em alguns momentos. Foi surpreendido por uma bola parada no começo do segundo tempo e aí virou drama. Aí quando vira drama, o emocional entra na questão e para mim foi um jogo típico. Não é algo que vá se repetir. Tanto que a derrota do Grêmio é uma outra questão. Eu acho que são derrotas diferentes, com motivos bem diferentes. Mas São Paulo vinha numa sequência de bons resultados e contextos muito favoráveis, né? Então, o jogo com o Sport, para mim, São Paulo não tinha o direito de encarar como encarou. Você no mata-mata, você não corre risco que correu. Mas como encarou? O jogo estava controlado. 45 do primeiro tempo o jogo estava controlado. O jogo estava ganho. Tava 3-0. Então, o jogo estava ganho. Eu não acho que o São 2-0 Paulo encarou. lá, 1-0 aqui. Para mim o ponto é esse. São Paulo parou de jogar. Eu não acho, cara. Eu acho que o São Paulo tomou um gol aleatório, porque o jogo estava controlado. Tomou um gol numa bola, o cara chutou, gol, aos 45 do segundo tempo. Aí tem o fator emocional, que os caras voltam felizes e você volta... E aí o São Paulo tomou um gol no começo, de outra bola parada. Então aí é o fator psicológico. Eu não acho que o São Paulo entrou... Não, eu acho que aconteceu. Mas você acha que nesse momento o São Paulo jogou bola? Não disse isso, mas não acho que o São Paulo entrou... Eu acho que o São Paulo entrou sabendo o que ia fazer e estava com o jogo na mão. Por duas bolas paradas, o jogo saiu do controle, aí a gente sabe do emocional do time, que são os mesmos jogadores que estavam aí há pouco tempo atrás, e aí o jogo que estava na nossa mão passou a ser um jogo desesperador. E aí a gente pagou o cara no final por ter parado de jogar bola. Então, mas... Semana passada... A gente estava comentando o jogo contra o Goiás. Certo. Falando que era um time que não desistia e que numa bola parada achada ganhou um jogo em casa. Exato. Se vale para o mérito, tem que valer para o demérito. Sim, mas... O São Paulo não jogou bola para se classificar. Então, eu não acho isso. Esse é meu ponto. Eu não acho que o São Paulo jogou mal para tomar 3-1. Não acho. Acho que o primeiro tempo estava controlado. Cara, é que bola parada faz parte. Tipo, Sim. Você tem pouco tempo para treinar. Sim. É que eu acho que o primeiro tempo podia ter sido 3-0 pro São Paulo. Mas não foi, bicho. Então, acabou sim, mas... No segundo tempo, ou você volta com uma postura de a gente vai se classificar, eu tô no Morumbi lotado, isso é o mata-mata da Copa do Brasil. No segundo tempo eu concordo que a postura foi uma bosta. A postura no segundo tempo, independente do gol no começo, a postura foi uma bosta. 45 minutos que você tinha que ter se classificado em campo. Você veio com o resultado de 2-0 de Recife. Concordo, mas é que o ponto é, a gente tá tirando da sexta o fator emocional. O São Paulo, quando toma o segundo gol, ainda estava classificando. Sim. E aí tem a questão, você vai se expor e buscar um empate... ou vamos garantir a classificação? E inconscientemente, você vai um pouco menos, você tira um pouco o pé. Eu acho que o São Paulo recuou demais, eu não concordo. Eu acho que foi uma vergonha. Acho que foi uma vergonha. O São Paulo não poderia, mas eu não acho que é uma vergonha porque a gente entrou... O jogo, a estratégia estava sendo bem feita e aí tomou o gol, aí o emocional do time é muito frágil, a gente sabe disso. A gente sempre soube disso. É que a gente vinha elogiando isso. A questão para mim... Você tá no mata-mata de Copa do Brasil, diante da sua torcida no Morumbi lotado. Concordo.
o que o São Paulo fez foi um atestado de pequinês. Concordo. O São Paulo se comportou como um time pequeno de mentalidade pequena. Mas, em casa, mas depois que contra um tomou, time de Série B. mas depois que tomou o segundo gol. Sim. Antes não. Eu não acho que o São Paulo entrou como time pequeno. Esse é o meu ponto. Aí quando você toma o gol, aí você tranca as... A gente elogiou o Dorival aqui num jogo, sei lá qual, que ele meteu 3 volantes, recuou o time para segurar o resultado. Isso também é parte de estratégia. Dessa vez deu errado. Eu acho que a estratégia do segundo tempo foi péssima. Eu acho que foi uma vergonha o São Paulo perder de 3-1. Eu acho inadmissível o São Paulo ganhar o primeiro fora e perder de 3-1. Mas eu não acho que foi... Para mim não foi acaso, entendeu? Para mim foi uma derrota de choque de realidade. Você não tem eu não elenco. Concordo. Eu não concordo. Eu acho que foi acaso. Foi. Eu acho que foi um jogo atípico. Eu acho que foi atípico. Sabe por que eu não acho que foi atípico? Porque o primeiro jogo, antes da expulsão, o Sport jogou mais que São Paulo. Tá bom, mas não para 3-1. Não, o 2-0 lá em Recife. Sim, eu concordo. O jogo da ida. Eu concordo. Se você pega o que foi o primeiro tempo, um time da Série B, com um elenco muito mais modesto, jogava mais que o São Paulo, teve uma expulsão e mudou o cenário do jogo. Concordo. Aqui, o São Paulo em casa, com 3-0 de vantagem, porque acaso é tomar o 1-1. Então, o 3-1 não pode ser acaso, tem muita incompetência. Incompetência na montagem de elenco, incompetência no... Bem, mas isso tudo a gente já sabe, Daniel. O elenco é esse, a gente já sabia que a gente tinha todos esses problemas. Mesmo com isso tudo, eu acho que foi um jogo atípico. Eu acho que assim, se pegar o Palmeiras lá, vai tomar, vai, mas aí não é atípico. Aí é esperado. Nosso time é muito inferior, mas não é inferior ao Sport. Eu acho que foi atípico a situação. Entendeu? Mas para mim é um choque de realidade frente ao que estava se aflorando semana passada. Que o São Paulo é um time que briga pela Libertadores, que vai passar o campeonato na parte de cima da tabela, que é um time de G4. Você olha para o elenco, não é. E ele estava numa sequência de bons resultados que não é a realidade. Concordo. Quando você pega o São Paulo Sport e você é chacoalhado no Morumbi no mata-mata da Copa do Brasil, você lembra todas as limitações que estavam escondidas semana passada. Tudo bem, mas meu ponto é, se não é um time que vai brigar, não é um time para perder de 3-1 pro Sport em casa. É isso que eu quero dizer, entendeu? Eu acho que nem é tanto o céu quanto a gente estava achando que era, nem tanto o inferno quanto essa derrota mostra. E eu não acho que perdeu pro Grêmio porque perdeu pro Sport. E tá todo mundo já colocando no mesmo balaio, já tem gente questionando o Dorival, que eu acho que errou no jogo contra o Grêmio, mas calma, eu acho que a gente já sabia que seria um ano difícil, a gente estava aqui falando de outra meta lá no começo. Isso. E o São Paulo, bem ou mal, tá tendo um campeonato acima da expectativa. Então não podemos transformar tudo em um drama, calma. É que para mim o choque de realidade não é de vamos brigar contra o rebaixamento. Acho que a gente passou dessa etapa. Mas assim espero, né? Até bater na madeira aqui. Por quê? Porque o time com muitas limitações consegue competir para um meio de tabela. Mas semana passada tinha gente realmente falando assim, tá vendo? Esse elenco foi bem montado, tá vendo? Dá para brigar lá em cima. Não é isso. Não dá. Não dá. Não dá. Porque tem limitação pra cacete. Então, tipo, para mim o chacoalhão do jogo com o Sport o jogo com o Sport podia ter sido o Água Santa parte 2. Mesmo elenco. Poderia, né? Poderia. A gente poderia ter perdido o pênalti. Emocionalmente estava mais pros caras do que pra gente. Puta, ser eliminado nessa fase, no contexto que foi, seria uma vergonha bizarra. Eu acho que já foi uma vergonha. Já foi. Não é isso que eu tô querendo dizer. É que eu acho que foi uma vergonha assim, típica. E eu concordo com você. Então, é que é uma vergonha atípica, no mesmo ano que o Água Santa foi atípico. Então, tipo, não é atípico. É acima da média baixa desse elenco. Então, tipo, esse elenco é nota 4,5, esse é um dia de nota 2. Isso, tá bom. A média não é 2. Exato, tá bom. Mas quem tava falando que o elenco é 6, 7, cara, não é. Aí pra mim é um choque de realidade. Fala, cara, põe o pé no chão, vai ser na marra. Quando o time não tem a luta, ele não tem técnica pra compensar. Pra mim o ponto é esse. Se o São Paulo não joga no limite e não jogou no segundo tempo, porque na minha visão achou que o jogo estava controlado, não jogou no limite. Quando não joga no limite, a gente é frágil, concordo. Isso eu tô com você. Eu até tuitei isso depois. Falei, a gente vai ser na luta
todos os jogos. Fala assim, mas hoje não lutou. Eu falei, meu ponto é esse. Quando você não tem a luta, Tudo bem. você não tem a técnica, você não tem o lampejo, você não tem o talento. É a luta ou a luta. Concordo. Se não lutar, não vai ganhar. Concordo. Nesse ponto, 100%. Se não lutar, perde do esporte em casa, 100%. porque o esporte lutou. Sabe? 100%. Concordo com 100%. E daí a gente foi pro Sul, e daí o duelo do Sul pra mim é diferente. Total. Eu acho que o São Paulo, minha visão, tá? Eu acho que o Dorival errou, e eu não acho que ele errou no esquema tático, porque todo mundo, é um time que não jogou, não treinou. Sim, a gente não tem tempo para treinar, então eu não posso exigir que o técnico treine uma formação que ele não tem tempo para fazer. Eu acho que ele tem a opção, ele é o técnico, se fosse para escalar qualquer, escalava pelo Twitter. Então, assim, ele é o técnico, Sim. ele tem que pensar no adversário e acho que é legítimo da parte dele. Ele espelhou o Grêmio. Acho que essa foi a leitura dele. Falei, cara, eu vou espelhar e vou num contra um e vou tentar disputar o meio de campo. E é uma estratégia. Onde eu acho que deu errado foram na escolha das peças. Para mim, o Rai Ramos, que você sempre odiava, não tem a menor condição, não dá. Não tem condição de jogar no São dá, Paulo. Ele não é um jogador de Série A Se do você Brasil. repara no gol do Reinaldo, que o Alan Franco tá posicionado errado, ele tá fechando o meio com o Arboleda e o Alan Franco fechando e o Reinaldo passando atrás. Então, ele não vê o Reinaldo, ele não tem noção de posicionamento. É isso, é erro tático, é erro Teve um cara que primário, falou assim, mas assim. você viu o chute que ele deu? Que chute que ele deu? Não, o cara é uma avenida, o cara é bizarro, o cara não ganha uma bola. É constrangedor o nível do Rai Ramos. Você pegar o Rai Ramos e meter no jogo contra o Grêmio na Arena é jogar com um a menos. É um presente pro Reinaldo. O Alan Franco e ele fazendo aquela lateral direita foi horroroso. Então, mas é isso. Só, a hipótese do Dorival, eu vou espelhar o Grêmio, então eu vou, Rafael, 3 zagueiros, porque o Grêmio joga com 3 zagueiros. Daí eu vou trazer o Alan Franco para ser titular num esquema ele no esquema que treina sempre, ele não tá indo bem. Pois é. Eu vou trazer o Alan Franco, que não tá indo bem no esquema que é treinado, para um esquema novo. Cara, os caras bateram cabeça. Então, aí é que eu acho que foi o problema, a escolha das peças. Daí beleza. Daí eu tenho um Caio Paulista que tem um cacuete de ala que foi bem. E que faz sentido e que fez um bom jogo. E do outro lado, eu tenho um cara que ele não é ala, não é lateral, não é nada. Não. Só que ele vai ter uma função muito mais importante porque ele vai jogar muito mais na segunda linha. Ficou uma lacuna aqui. Foi um presente pro Reinaldo. Que era o ponto forte do Grêmio, aquele lado esquerdo. Por serviços prestados. Daí beleza. O que vinha funcionando bem? A dupla de volantes. Eu desfaço a dupla de volantes, põe só Pablo Maia. Pablo Maia sobrecarregado, ficava indo de um lado pro outro, não conseguia acompanhar. A gente tem que entender também a estratégia. A gente tem clássico domingo em casa. Quando você olha a tabela no Campeonato Brasileiro, se a gente sentasse aqui no dia 0 do Campeonato Brasileiro, olha Grêmio na Arena Grêmio, a chance de derrota é grande. Grande. Mas por outro lado, tem 2 jogos-chave. Por outro lado, o clássico... o Tolima. Claro que foda-se o Tolima. Só que não é cansaço. O Gabriel Neves tinha 2 amarelos. O Luciano tem 2 amarelos. E ele, é um bom ponto. Ele tirou um monte de cara que tá amarelado para o jogo do Palmeiras, porque o jogo do Palmeiras é o jogo-chave do São Paulo na semana. Eu não estou normalizando a derrota do Grêmio, mas fora Palmeiras e Flamengo, quase todo mundo vai perder lá. Quase todo mundo vai perder. Pra mim é uma derrota, cara. Quando você faz planejamento do ano, ela é normal. Isso. Então ela não pode virar uma puta tempestade, porque ela não é. E aí você poupa os caras, porque você precisa ganhar do Palmeiras. Você precisa ganhar do Palmeiras, sendo o Palmeiras o melhor time do campeonato e que não perde. Então, assim, você tem que fazer uma escolha. Isso. Então, é melhor sacrificar o Grêmio do que sacrificar o Palmeiras. Concordo e a escolha foi feita. Só que eu entendo a sua lógica dos cartões, tá? E não estava no meu radar. Mas você confiou num esquema novo com peças diferentes. É muita coisa para um jogo na Arena. Por isso que não deu certo. É muita coisa. Por isso que eu tô falando que ele errou. Eu acho que ele errou. E daí você tem Alisson, Rato e Michel Araújo fazendo uma bagunça ali no meio. O São Paulo apanhou no meio. Feio. O primeiro tempo, se fosse 4-1... Seria pouco. Pouco. E por isso que eu acho que o Rafael, a gente vai falar depois do Rafael. Chegar. Mas, e sabe qual que é o meu ponto do esquema? O segundo tempo o São Paulo jogou bem. Eu acho que o São Paulo merecia.
E não mudou o esquema, foi mudar aos 35 do segundo tempo, quando saiu o Alan Franco e entrou o Luciano. Isso. Então o São Paulo jogou o segundo tempo com 3, só que ele mudou. O Rai Ramos, aí colocou o Natan que... Então, o Natan não acerta cruzamento, mas o Natan tem noção de posicionamento. É isso. O Natan dá combate. O Natan não é um imbecil. O Rai Ramos é um imbecil. Não, muito ruim, muito ruim. Jogou muito mal. De novo, o Rai Ramos não fez um jogo médio. Até Trouxeram agora, um cara por um gol no Ituano no Cássio. Essa contratação é inexplicável. Sabe? Inexplicável. Então, puta, se você não vem aqui no nosso amigão aqui de sempre... Cara, por que fora Belmonte sempre? Porque tá o Rai Ramos ali. Foi contratado do Paulista pro Brasileiro. Um jogador que não tem condição, que a carreira mostra que não tem condição. Natan, né? Tipo, naquele momento... Você traz o Natan de volta do Curitiba. Manda o Lisieiro. Manda o Lisieiro pra lá. E você traz esse cara e você olha pro cara e fala assim, por que esse cara tá em campo? Não dá pra entender mesmo. Qual a justificativa desse cara tá em campo? O chute? Porque ele chuta de longe? Porque ele fez um gol? Realmente não dá pra entender. Sabe? Palhaçada. Mas então, no fim das contas... E o São Paulo jogou bem no segundo tempo. Isso, pra mim, por isso que eu acho que não tá no balaio. Se tudo que o São Paulo jogou mal e teve postura ruim contra o Sport, que eu concordo da postura e tal, a derrota pro Grêmio não mostraram os mesmos fatores, são coisas diferentes. Primeiro que o Grêmio tá lá 9 meses invicto, não perde na arena, não sei quanto... Tem um monte de coisas que a gente... forte. A gente precisa lembrar que tem um adversário do outro lado, entendeu? Então, assim, eu acho que o São Paulo até merecia uma sorte melhor. Por isso que eu... Tipo, é o Luiz Soares, o 9 dos caras, sabe? Exato. Não é eu não tô aqui achando Luciano que tá Jubá. tudo bem perder, não é isso. Mas eu acho que também... Calma, pessoal. Como eu acho que se não ganhar do Palmeiras, a menos que seja humilhado em casa, ainda tem que segurar ponto, porque o que vai valer para o São Paulo é depois do Palmeiras a gente tem uma sequência difícil, mas contra adversários que o São Paulo precisa ganhar. São Paulo pega o Red Bull, pega o Atlético Paranaense, pega Santos. Esses todos são difíceis, mas aí o São Paulo tem obrigação de ganhar. Contra o Palmeiras, o São Paulo não tem obrigação de ganhar no atual momento. No atual momento não tem. Você imagina o Rai Ramos marcando o Dudu? Não existe. Não existe. Não tem como. Por isso até que o Rafinha não jogou. Porque acho que nem o Dorival imagina o Rai Ramos marcando. Por pior que seja o Rafinha, que esteja o Rafinha, porque o Rafinha é um grande jogador, foi um grande jogador, ele tem noção. Ele sabe preencher o espaço, é o mínimo. Então, assim, acho que a estratégia do Dorival voltando foi pensando no clássico. Então, assim, foi alterando muitas peças. E eu confesso que se eu tiver certo, né? Porque eu estou pressupondo isso. Eu acho que ele escolheu certo. Eu acho que se coloca o time no 4-4-2 e perde, a gente correria um risco e poderia perder, porque o Grêmio é tudo isso que a gente está falando. Ele arriscou com uma formação diferente e não deu certo. E o técnico está lá para isso, entendeu? Você acha... Fez sentido a primeira substituição ser o Rodriguinho? Não. Sabe, tem umas coisas que eu não entendo mesmo a lógica. Apesar de ele ter jogado muito. Achei que entrou bem. Tem gente falando que não jogou nada e eu achei que ele entrou bem. Ele entrou bem. É que ele errou muito passe. Muito. Mas ele abriu espaço. Então, mas por que ele errou muito passe? Porque a bola passou muito no pé dele. Isso mostra que é um bom sinal, cara. Você quer um meia de criação, a bola tem que passar muito no pé do meia. Ele se apresentou. Ele tomou algumas decisões erradas, lembrando que ele tem 18 anos, 17, sei lá. 18 anos, sei lá, 18, 19. Mas a questão pra mim é, cara, Rai Ramos é um problemaço, ou por o Natan é o que tem. O Rodriguinho entrar no lugar do Rato como primeira substituição no intervalo, pra mim foi estranho. Pra mim também. Foi estranho. Mas quem que você faria? Eu colocaria o Luciano, mas eu teria tirado... A hipótese é do amarelo. Não sei, isso. O Rodriguinho antecipou na fila por causa de cartão amarelo. Eu não vou correr risco pro clássico. Eu, na verdade, teria tirado o Alan Franco e o Rai Ramos. Ia pro 4-4-2, tentaria o Gabriel Neves, só que eu acho que poderia ter entrado o Mendes. Que na própria coletiva ele falou, eu dou a mão à palmatória,
que eu estou usando pouco, porque eu conheço pouco o futebol dele e vou me estudar melhor. Porque a gente sabe que o São Paulo escondeu a contusão do Mendes. Então vai saber quanto tempo o Mendes está machucado. Vai saber, a gente não sabe. Não sabe. Alguém aí sabe? Ninguém sabe. Transparência do São Paulo. Tá, transparência. São Paulo escondeu. Então a minha hipótese é que ele montou um time pensando no clássico, nos cartões amarelos, em preservar os jogadores e tal, não pensando no Tolima. E a gente até estava discutindo no GE, os caras, eu tô achando que o Dorival deu uma importância muito grande, porque ele falou quinta é decisão e tal, e eu acho que ele tem que fazer isso. Porque se não corre... Não, eu acho que ele tem que ir com o time misto, ele vai com o time misto. Cara, se ele meter titular, eu não vou entender nada. Esquece, não vai meter. Só que ele tem que falar que é um jogo importante para não entrar com a postura do esporte. Porque aí ele começa a se complicar. Se entrar com a postura do esporte, aí ele começa a se complicar. Então ele tem que pôr uma importância nesse jogo, independente da formação que ele for colocar, porque o São Paulo precisa jogar bem. Não, se for isso, ótimo, tô com você. Eu acho, Mas né? o tom dele na coletiva foi que o São Paulo tem 3 prioridades. E aí me preocupa, honestamente. Se ele usar titular na quinta... Ele não vai usar. Eu espero que não. Ele não vai. Mas falando da semana... Se ele não usar, lindo, coerente. Se ele usar titular na quinta contra o Tolima, é absurdo. É absurdo. Absurdo. É absurdo, concordo. É a maior falta de noção que tem de tabela. Concordo. Porque se você desgastar titular na quinta contra o Tolima, tendo poupado contra o Grêmio, para pegar o Palmeiras no final de semana, tá tudo errado. Concordo. Em noção do ano. Concordo com você. Concordo. Porque a prioridade do São Paulo tem que ser o Campeonato Brasileiro. Sim. E assim, eu quero ganhar a Sul-Americana. Só que, esse é o jogo menos importante da Sul-Americana até o momento. São Paulo está lá, sendo que agora, enquanto esse programa está indo no ar, está rolando Tigres e Porto Cabelo. Então a gente pode chegar depois de amanhã já sabendo que São Paulo precisa. Se por acaso tem um milagre, o Porto Cabelo ganha ou arranca um empate classifica o São Paulo. Então aí você vai com o terceiro time, entendeu? Então acho que também passa essa questão estratégica na cabeça do Dorival. Eu tô tentando, como vocês perceberam, tô tentando ver o ponto positivo desse São Paulo, porque eu ainda acho que o São Paulo tá acima da expectativa. Nesse momento, você olha a tabela ali, estamos ali 2 pontos do G4, estamos 7 lá de trás. Por enquanto o campeonato tá sob controle. Então eu prefiro agora não gerar o caos, porque a gente tem uma sequência duríssima que a gente pode estar daqui 2 semanas chegando aqui desesperado, fudeu, do que a gente... Porque pode acontecer. Acho que é bem complicada a nossa sequência. Então eu prefiro esperar para sofrer do que sofrer agora. Ainda acho que está sob controle. Eu prefiro perder do Tolima e empatar com o Palmeiras do que ganhar do Tolima e perder pro Palmeiras. Claro, também. Óbvio. 1 ponto versus 3 na semana. Claro. Aí a gente decide contra o Tigre em casa. Aí mete 60 mil pessoas no Morumbi e vai resolver a Sul-Americana. Foda-se o jogo do Tolima, entendeu? Isso. E assim, na pior das hipóteses, deu tudo errado, classifica em segundo e pega alguém que vem da Libertadores. Eu tô com você. Pra mim, o jogo da semana, diria mais, o jogo que vai definir a tranquilidade que o Dorival vai ter é esse jogo do Palmeiras. Se o São Paulo se portar bem, se o São Paulo fizer um jogo digno, independente do resultado, acho que o Dorival tem paz. Agora, se chegar lá, tomar 3-0, igual foi contra o Sport, ele tá fudido. Tá fudido. Então, pra mim... Muda o tom. Muda o tom. Então, por isso que, pra mim, a prioridade tem que ser o Palmeiras do mês. Por isso do medo da coletiva, entendeu? Tipo, se ele fosse mais evasivo e tal... eu espero que a sua leitura seja correta. Torço para que seja isso. Mas se entrar time misto... Então, só que fique claro, não é uma informação. É o que eu tô supondo. O que eu faria. Se eu fosse o técnico, eu jogaria... O Dorival trabalha emocional. Você colocaria o Arboleda contra o Tolima? Não. Por nada. Não, nem Caleri. Quer falar do Caleri? Fala do Caleri. É até engraçado, porque... Eu acho que é a pauta mais imbecil... Eu não sei nem por que tá aqui. O Dani me mostrou, eu falei, tira essa porra. Por quê? É a pauta mais imbecil que eu já coloquei no resenha como hipótese. E eu pensei várias vezes. Falei, cara, será que a gente fala disso? Mas eu vi um monte de gente lúcida se preocupando em defender o Caleri. E acho que a primeira coisa é, assim, cara... Por que tem alguém atacando? Por que tem alguém problematizando o Caleri? E eu confesso, vou te falar, tudo bem que depois de derrota eu consumo muito pouco conteúdo. Eu vi a entrevista, eu vi uma outra...
Eu não vi ninguém. O Dani falou que tem gente Tem. bastante. Então estamos aqui porque eu acho um absurdo. Acho que Caleri e Arboleda. Eu acho que eu pus na pauta pra gente desdenhar da pauta, sabe? Eu falo assim, você que perdeu tempo criticando o Caleri, pra mim você é um idiota. Você que gastou seu tempo combatendo isso, a gente precisa levantar uma bandeira de ignorar o idiota para que ele não tenha audiência. Eu acho. Hoje, o São Paulo tá fomentando que o idiota seja cada vez mais idiota, porque as pessoas vão lá falar que ele é um idiota. E o melhor remédio para isso é ignorar. É não cair nessa pilha, não ir. Então, só, cara, tipo, se você vê que o cara é um idiota completo, caça-like, foge do tema, não interage. Não gasta o seu tempo dando audiência combatendo, porque você está apagando fogo com gasolina. E essa pauta, para mim, é um puta exemplo disso. Não, eu sei lá, eu nem sei por que alguém pode problematizar. A única coisa que eu consigo imaginar é a movimentação, porque... Agora, dá um camisa 10 ali. Quantos gols o Caleri... Você viu? Ele teve 2 bolas contra o Grêmio. Uma ele guardou, e uma puta cabeçada difícil, cara. Foi um gol difícil de fazer. Aquele gol, a bola tava longe, ele cabeça... Porra, meu, o cara acha os gols e... Quantos gols o Caleri fez ano passado? E não é só isso. Se você olhar a estatística... Teve dengue esse ano se você agora. olha a estatística do Caleri, é gol que abre o placar, é gol de vitória, é o gol, não é o gol do 4-1, não é o gol do 3-0. O Caleri tem gol de abrir placar. Não é o Caleri que segura e toma virada. O Caleri... Você jogou com o Rai Ramos na lateral direita, você tá debatendo o Caleri, É isso, sabe? exato. Não. Foca né? o canhão onde tem que focar, né? Pelo amor de Deus. Falando em canhão, né? Que eu acho que... Sabe o mais engraçado do Rafael? É que ele foi herói na classificação, Sim. né? Pega o pênalti que decide. E contra o Sul, falha, não tô defendendo, falha. Falhou. Frango. O gol do Reinaldo... Eu não achei frango, achei falha. Pra mim é frango. Mas... É que o conceito de frango é justamente esse, né? O gol no meio das pernas. É. Porque é o frango passando. Mas... Se não for... Que uma hora ia acontecer, você concorda? O goleiro falha, ponto. Tipo, exposto, sem defesa. O cara entrou aqui, super perto, sabe? Mas, frango. Se não fosse ele no jogo contra o Grêmio... Eu achei ele o melhor em campo. Eu não tô brincando. Eu achei ele o melhor em campo. Tipo, ele fez pelo menos 3 defesas difíceis. Eu achei ele o melhor em campo. Então, assim, você fala, puta, no próprio jogo que ele comeu um frango, ele salvou o São Paulo algumas vezes. No lance seguinte do gol, teve a cabeçada do Soares por cima dele, que ele espalma de mão trocada. E não é que ele fez de Teve mão uma trocada... bola que o cara narrou que o Arboleda tirou, ele sai gira, e bate no peito, não foi o Arboleda E que tirou. fique claro, mão trocada não é plástica, é recurso. Porque a bola estava difícil e ele trocou a mão. A cabeçada do Kahneman foi igual os gols que a gente tomou. Aqui embaixo, que ele pega difícil. aqui embaixo. Depois uma falta no segundo tempo. O Rafael pegou muito, cara. Falhou, é verdade. Falhou. Mas ontem eu comecei a ver, falei, tá vendo, não adianta elogiar, não sei o que. Eu falei, caramba, cara. É que tem gente que, que prefere, que espera o sangue aparecer pra rondar o urubu, sabe? Para, joga junto, joga a favor. E tem uma questão que eu imagino o cara que exige a perfeição do Rafael, como ele é trabalhando. Pois é, também. Não, O cara tá sendo decisivo, ele tem muito mais ponto positivo que negativo. No jogo que ele falhou, e ninguém tá falando que ele não falhou. Falhou. Ele salvou o São Paulo mais vezes do que ele comprometeu no próprio jogo. Sim. E pode ser que ele falhe de novo. Não, ele vai falhar de novo. Porque eu vou contar um segredo pra vocês. O Rogério falhava. O Zete falhava. Falhava. O Zete, antes do São Paulo, ele era frangueiro. Ele foi mandado embora do Palmeiras porque tomou um gol no meio das pernas, aí depois quebrou a perna e tal, não sei o que. Então, goleiros... o Cássio cansa de falhar lá. O saldo tem que ser positivo, ele tem que salvar mais do que falhar. E o Rafael, até agora, o saldo é muito positivo. Então, começar a vender o Rafael como um problema por uma falha pontual no Grêmio é jogar contra o São Paulo. Tô de acordo. Tô de acordo. Para mim, ainda, Rafael, Caleri e Arboleda são os pilares do São Paulo e o Beraldo. Para mim, são os 4 jogos. Mesmo o Beraldo,
fez um jogo ruim contra o Sport. Fez. Por isso que eu tô falando, Fez. as pessoas são falíveis, ninguém é robô, a gente tem que considerar uma série de coisas. Puta, você gosta de perder, odeio, fiquei puto. Eu só fiquei aliviado no jogo contra o Sport porque eu tava cheio de criança. Porque eu fui para uma noite tranquila, jogo às 7h30, falei, pô, vamos tomar um picolé, ver a classificação do São Paulo. Então eu estava com a cabeça eu falei, vou ter uma noite tranquila. Aí começou, puta, 1x1, 2x1, 3x1. Cara, aí eu falei, não é possível, justo hoje que eu trouxe esse monte de criança, aí quando ganhou eu fiquei aliviado pelas crianças. Beleza, sai feliz. Né? Saí feliz do estádio, porque assim, era pra ser uma tragédia, mas então eu fui com essa cabeça, imagina os jogadores, quer dizer, eles não podem, porque eles ganham pra isso, mas era pra ser uma tarde tranquila. E o nosso amigo Dorival? Cara, eu não vejo culpa do Dorival, por incrível que pareça, contra o Sport, vejo contra o Grêmio. Mas assim como a gente falou do Rafael, é falível. O Dorival não é perfeito. E o Tellez já escalou o São Paulo ruim, o Muricy já escalou jogos ruins. E eu acho que você traz um treinador, hoje, quer você queira, quer não, o Dorival é um dos treinadores de ponta do Brasil, brasileiros. É o atual campeão da Libertadores. Quando você traz um treinador de ponta, você tem que dar carta branca para o cara tentar uma outra coisa. O que a gente vai ter que começar a pegar no pé do cara é se ele começar a repetir esses erros todo jogo. Aí é o pardal, aí tudo bem. Mas calma, uma vez, calma. Eu concordo 100%. Né? Tipo, e como hater histórico do Dorival, seria a coisa mais chutar oportunista morto, né? Chutar morto hoje. E eu acho que não só o Dorival, mas um técnico que vem, acerta a casa, faz o arroz com feijão, conquista um patamar para daí começar a fazer teste, a coisa mais natural do mundo. E o Dorival vai cometer erros que para nós são velhos e para ele é novo. Para ele é verdade. Então, todo treinador que chega, ele vai querer ver algumas coisas na prática que o anterior já tinha visto e aprendido. Que esse é o problema de trocar muito de treinador. Isso. Para nós, são erros velhos. Esse é um bom ponto. São erros velhos. Para o Dorival, testar os 3 zagueiros, ver a função, jogar com um volante só. São erros que a gente viu o Rogério cometer, mas ele não estava vendo no dia a dia. Ele estava fazendo outra coisa, estava fazendo churrasco. E nem era obrigação dele, né? Não, mas agora ele fala, pô, e se, deixa eu ver aqui e tal. O que não dá é achar que o Ray Ramos vai resolver. Mas fora isso, tipo, o experimento do Dorival nessa fase, depois de ter construído um lastro, eu acho a coisa mais natural do mundo e não pode virar um problema o aprendizado de um treinador que chegou e não testou nada praticamente. Tô com você. Sabe? Não, você sabe que esse programa eu vou ser xingado nos comentários porque eu tô defendendo tudo que tá todo mundo criticando. E tô cagando. Porque eu não faço pra agradar ninguém, eu faço pra falar o que eu penso. E eu penso exatamente isso, cara. Esse é um bom ponto. Tipo, as pessoas falam assim, pô, por que vocês não fazem 3 vezes por semana, logo depois dos jogos? O resumo semanal é o que a gente acredita que é legal e é o que a gente consegue encaixar na agenda. É o que dá. Então, assim, eu adoraria fazer 3 vezes por semana. Eu também, mas não dá, não tem como, infelizmente. Não dá. Então, assim, tem várias coisas que o Resenha tem e que eu me orgulho bastante, é que ele não é pautado por uma mentalidade comercial. Muito pelo contrário, né? A gente até abriu mão nessa semana que passou. Tipo, a gente não topa patrocínio por patrocínio, não tem um monte de... Já, marca de aposta, eu neguei umas 5. Porque eu não acredito que o Brasil tem sobra o suficiente para gastar dinheiro em aposta e eu não quero ser embaixador de algo que... Se eu ferrar 2 famílias porque eu incentivei a apostar, eu não ia dormir bem à noite, sabe? A gente trabalha com marketing, então a gente tem conflito de interesse, tem um monte de coisa que a gente não pode fazer. E o modelo de 1 hora na semana é o que cabe na nossa vida e é o que a gente se diverte fazendo. Então, e que às vezes é um sacrifício, que as pessoas não sabem, porque você tem que sair na segunda. Sim. E eu acho que tem um contexto de... A gente não está aqui pelo seu dinheiro, a gente está aqui para conversar.
e conversar tentando fazer contraponto a um monte de coisa que é meio... Que é óbvio. Fala, puta, gente batendo e chutando depois da derrota... Cheio aí, É o que mais tem. Então você fala, pô, qual o papel que a gente acredita desde o dia que a gente foi pro bar e rascunhou? É isso. Era dar uma visão sobre o São Paulo diferente. E essa é a proposta. Tipo, puta, se isso te desagrada, se você quer ouvir alguém xingando, não vai ser aqui, tá ligado? Quando a gente achar que sim, vamos sim, xingar. Então, vamos xingar. Quando achar que sim, sim. Mas não é um programa pautado em criticar não, a semana. A crítica constante tem 2 alvos. Carlos Belmonte e Júlio Casados. Porque isso aí, pra mim, é meio concurso. E o papel da torcida, Dani, já que a gente está falando? Aqui eu trouxe um negócio que foi até engraçado, porque o Zaca, sim, né? A gente estava falando, alguém soltou uma thread lá de histórias que o São Paulo fez. Barcelona do Cruyff, a moeda caiu em pé, não sei o quê. E o Zaca respondeu, tipo, o São Paulo, a única coisa que era melhor antes é a torcida. E eu discordo veementemente dessa frase por várias coisas, assim. Claro. Primeiro, porque eu acho que a nossa geração, quando a gente era adolescente e molecão, não tinha rede social. Então, todas as besteiras ficavam escondidas na privacidade. Né? Hoje... Você falava com seu amigo no bar. E ninguém ouvia, não tinha essa repercussão. Então, tipo, a fase idiota, todo mundo é idiota com 15, 16, 17 anos. E você tem direito de ser, porque é assim, sabe? E nesse contexto, a privacidade blindava. Então, putz, você não viveu o suficiente, falou uma coisa por desconhecimento, ninguém sabia que você fez isso. Então, acho que a exposição hoje é muito mais intensa e cabe a quem é mais experiente ter empatia pelo cara que ainda não viveu tudo. Fala assim, cara, acho que aí você está viajando, não é bem assim. Então. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, cara, você deve ter passado por isso várias vezes. Quando as pessoas queriam descrever o quão São Paulino eu era, já falaram várias vezes, puta, esse é o São Paulino mais corintiano que eu conheço. Porque ia em todo jogo. Porque vai em todo jogo, porque tá sempre lá. São Paulo... A gente era São Paulino fora do padrão. Fora do padrão. O padrão era torcedor de final. Jogo quarta-feira à noite... Dani, eu fui num jogo, acho que foi o último público desse tamanho, que já era o Pavon, como era o técnico? Qual? O Bausa. Paton. Já era o Bausa no Paulista, acho que tinham 500 e poucas pessoas no Pacaembu. 500 pessoas. Isso não existe mais. Jogo bom de quarta-noite tinha 15 mil. Jogo bom! Jogo que você falava... O jogo contra o Tolima da Sul-Americana era jogo para 3 mil. 3 mil, 4 mil. Então você fala, puta, eu fui um São Paulino que... Vários dos São Paulinos da minha escola, eu tinha vergonha de conversar, porque o cara não ia em jogo, não acompanhava, não sabia detalhe e falava sobre Mundial. E esse era o único argumento. Não tinha uma paixão, uma relação. A torcida mudou muito nesse aspecto. Então, uma torcida que põe 50 mil de dia de semana, que a média é 40 mil, que na fase ruim tá do lado do time, para mim a fase ainda é ruim, né? Que fique bem claro. Ainda é muito ruim. Para mim é uma evolução gigante. Mas monstra. As torcidas estão segurando São Paulo onde tá. E hoje, o jovem de 15 anos São Paulino indo no estádio, independente do que ele fale, ele tem que ser valorizado pra cacete, porque claro, ele usa a camisa X ou Y, se é a velha, a nova, se puta, é a rosa, pouco importa. Ele tá vivendo a paixão sem a facilidade que a maioria das gerações teve. Mulher bastante no estádio, que naquela época não tinha. Hoje a torcida feminina de São Paulo representa uma boa parte significativa no estádio. Um cara de 15 anos não vê o Mundial de 2005. É verdade. Nós estamos em 2023. É verdade. É verdade. Ele era um bebê. Não tinha pensado nisso. Sabe? Então, o cara mal viu o tri brasileiro. A fase dele gostando de futebol e gostando do São Paulo... péssima. É uma fase ruim. Eu vou falar para esse cara que ele não sabe o que é o São Paulo, o que eu sei. Ele não viveu o que eu vivi. E eu acho que valorizar o papel da torcida, valorizar os 45, abraçar a geração nova que viveu na dor, é uma função do torcedor mais velho, sabe? Por isso do ponto aqui.
não poderia concordar mais. Eu acho que o melhor do São Paulo nessa década é a torcida. É a torcida. E isso contempla o torcedor de internet. Sim. Porque o torcedor de internet que é molecão, ele tá sendo o idiota que eu fui, Só que com voz. só que eu não tinha voz. Mas eu fui um puto idiota. E se você olha para sua versão de 10 anos atrás e não acha ela idiota, possivelmente você ainda é um idiota, sabe? Tô com você. Dani, precisamos encerrar que estouramos aqui. Próximo jogo. Próximos jogos. São Paulo e Tolima. A gente está falando aqui da torcida. Hoje, segunda-feira, pouco mais de 9 da noite, já venderam 17 mil ingressos. Então vai ter mais de 25 mil num jogo merda. No meio do feriado, tipo, vai ter gente no Morumbi. Eu acho que vai ter mais de 25. Seu placar? 2-0. 2-0 também. Não, eu vou mudar, porque semana passada a gente falou os dois iguais e deu tudo errado. Os dois, Vai ser 3-0 pro São Paulo. Tá bom. E aí, São Paulo e Palmeiras, domingo, 4 da tarde, jogo da Globo de novo. Esse jogo eu acho que passa de 50 mil. Eu acho que vai ser 2-1 pro São Paulo. 1-1. 2-1 pro São Paulo. Bom, depois a gente fala que estourou. E você, deixe seu comentário aí, critica, compartilha, apoia. Fala que a gente é passapano. Pouco me importa. Escreve aí. No ar, perguntas do internauta, aquela fase que a gente entra aqui, fica respondendo as coisas, depois tem uma parte exclusiva. E logo que acaba a live, para desespero do Ale A gente tinha. Gilbert. Eu não estou recebendo anotações. Não? Eu recebo todo dia. Cara, faz um tempinho. Se ele estiver vendo aí, depois me... Você parou de pagar? Talvez seja isso. Não, é automático. Você recebeu hoje? Recebi. Eu não recebi. Bom, Ale, Caio não está recebendo. Mas a gente deleta a live logo que ela acaba. Por quê? Porque a gente não quer ter conteúdo duplicado falando a mesma coisa e tudo isso vai pro resenha que vai ao ar amanhã, que é a qualidade que a gente acredita. É isso. Vou começar respondendo uma do Gilberto Silva, grande volante. Volante, jogador de Copa do Mundo. Boa noite, meus amigos. Voltamos ao normal. Eu passei o primeiro bloco inteiro, falando justamente o oposto. E eu passei falando que sim. Ele passou falando que sim, eu falando que não. Então, assim, assista amanhã, porque acho que foi um dos primeiros blocos mais longos dos últimos tempos, porque eu passei 50 minutos dizendo que não. E eu... Que sim. Fabrício Oliveira, Caidani, Alan Franco é top 3 dos piores zagueiros que já viram? Eu não sei se... Porque cedo para isso, eu não sei se é pior, mas assim, dos que mais falham, sem dúvida. Todo jogo ele compromete, todo jogo, todo. Eu não me lembro. Um que você falou, ele jogou bem, foi o único. O resto, todos ele comprometeu. Eu concordo, mas é que em 40 anos de idade e 33, acompanhando o São Paulo muito de perto, teve muito zagueiro ruim. Não é assim, é fácil ser top 3 ruins. Não é. Você tem que ser... Você tem que caprichar. Reginaldo Cachorrão, Amélie, Paulão, Wilson Palhaço, tem muita tranqueira. Lucão. Jean zagueiro. Lucão. Mas o Alan Franco... O Ander Tavares, qual adversário vocês acham que vem na Copa do Brasil? Acho que vem o Grêmio. E você? Que boa notícia para hoje. Eu acho que vem o Grêmio. Amanhã, aliás, quem quiser, amanhã eu vou fazer uma live pós-sorteio da Copa do Brasil lá no GE. Eu acho que vem o Grêmio. E você? Amanhã, quando subir no ar, a gente já vai saber. Quais são os 7 possíveis? Né? Grêmio, Palmeiras, Corinthians, América, Bahia, Flamengo, Grêmio, Atlético Paranaense. Eu acho que vem o América. Tomara. Não, eu torço para que seja. Para quem pegou o Sport, que era o único de Série B, eu vou manter a fé e vou de América Mineiro. O Ricardo Parolini. Boa noite, cadê o Erisson? Fez cirurgia? Cara, eu acho que pra gente responder essa pergunta, a gente tem que ir na causa raiz.
O São Paulo, a gente fala toda semana, é o único clube da Série A que está com o CT fechado desde a pandemia. Eles fizeram festa de reabertura e nunca reabriram. Então ninguém consegue cobrir o São Paulo, ninguém sabe das informações. Dado isso, os caras estão escondendo lesão. Os caras estão escondendo lesão. O Mendes, o Erisson. O Erisson. Então, assim, o Nestor, que não detectou nada e está do terceiro jogo fora. Sim. O Arboleda, que ficou 4 jogos fora. Então o São Paulo está escondendo lesão, ninguém sabe. Hoje o São Paulo divulgou imagens do Erisson fazendo parte do treino com os companheiros. Lembrando que ele foi para a Colômbia há 30 dias atrás para jogar. Então, tudo na gestão Júlio Casares é populista e maquiado. A lesão é mais uma coisa de um padrão. Então, eu nunca te conto a história real inteira de forma transparente. Isso não existe no São Paulo de Júlio Casares. Não existe. Eu não tenho um exemplo de transparência e competência. Então, a própria festa da imprensa para reabrir o CT, ela é mentirosa. Porque não abriu depois. Eu faço oba-oba, crio uma celebração para nada. Volta para o jeito que estava. Porque eu quero a pauta positiva. É sempre isso. Então, é mais do mesmo, cara. O que aconteceu com o Erisson? Ninguém sabe. Só ele e a direção incompetente do São Paulo. A Ana Carolina, ela fala, eu acho errado o Dorival não priorizar o brasileiro. Quem tá pra mim era time reserva. Concordo. Falamos também. Falamos aqui que eu acho que é uma estratégia para motivar o elenco, que ele vai com o time reserva. E se não for, é um erro. Se não for, é um erro. Concordo. Se puser titular contra o Tolima para desgastar pro jogo contra o Palmeiras, é um puta erro. Dani, essa você deve saber mais que eu. O Vinícius Araújo, vocês ouviram falar da Castori como possível fornecedora de material esportivo? Tenho ouvi lido falar. aí. Ouvi falar. É quente? Cara, primeiro, muita gente me perguntou o que eu acho da Castori. Acho o design legal, parecido com a Umbro. Todo mundo que pegou camisa na mão falou que a qualidade não é boa. Acho que uma marca nova do zero teria um puta problema de distribuição maior que a gente tem com a Adidas. E não tem o que você falou na semana passada da New Balance de ser grupo DAS e ter uma estrutura. Então é uma coisa que ninguém sabe de onde vem quem vai fabricar. É porque muita gente fala, porque vai dar uma bolada. Só que envolve muito mais coisa do que o dinheiro, né? Então, mas é aí o ponto da bolada é onde mais me preocupa. Porque quem tá lá é a mesma galera do caso da Under Armour. Então, tipo, a Castori é tudo que os caras mais gostam. Não tem informação, não é transparente, eu posso contar a história que tem um monte de dinheiro envolvido, não tem representante direito no Brasil. A chance de ser uma repetição é grande, porque é o modelo que os caras mais adoram. Eu não tinha pensado por esse lado. É cartinha marcada. Tipo, eu acho estranho ser... Cogitado. Não, acho mais fácil ser isso cogitado do que uma New Balance séria com um contrato americano certinhos. Dani, o Marcos Vinícius da Silva, ele quer saber, mandou um superchat aqui. Quem representa mais o São Paulino? Lucas Moura, cria da base campeão pelo São Paulo em 2012, ou o Pato, que nunca foi campeão, mas que se derrete pelo São Paulo? Na minha opinião, é o Lucas. Lucas? Por quê? Porque ganhou? É que o que eu acho que ele quer dizer é que o Pato abre mão de coisas para voltar pro São Paulo. E o Lucas não, isso pra mim é teórico pra caramba, porque eu tô pegando a não volta do Lucas como se ela fosse uma obrigação, sabe? O Pato veio pro São Paulo se declarando amor quando ele não tinha outros mercados. O Pato veio para o São Paulo na troca com o Jadson quando ele estava em baixa e saiu escorraçado por ter recuado o pênalti. E daí foi envolvido na troca, o elenco odiava ele, queria matar o cara. Daí depois, toda a declaração de amor do Pato, ele não é um cara que tem mercado pra caramba, que está sendo disputado a tapa, entendeu? Hoje, para mim, não tem quem é mais competitivo, um ou outro. O Lucas, mesmo em baixa no Tottenham, sendo uma peça secundária, ele é muito mais útil e tem muito mais identificação com o São Paulo de origem. E eu não acredito que é obrigação do Lucas voltar porque eu quero bater palma para ele, sabe? Pô, o cara é pai de família, o cara ganha em euro, a carreira de jogador é curta, o São Paulo não paga em dia, a diretoria do São Paulo é uma zona.
Eu não acho que é uma obrigação do cara ele jogar todo o lado profissional dele porque eu quero bater palma para ele no Morumbi. Eu acho isso meio bizarro, entendeu? Concordo. O Lucas Silva, Gabi Neves no banco contra o Grêmio foi tenebroso. Eu acho que ele não jogou por causa do cartão amarelo. Ele estava pendurado e o clássico é prioridade, na minha opinião, corretamente. Puta, tinha uma boa aqui para você. Perdi. Essa não é boa, mas não sei se você quer responder. Não é ruim. Rames é lorota ou tem algum fundamento? Tem alguma informação de contratação? Para mim é lorota. Para mim é oba-oba para caça-clique. O Diego pergunta, Dani e Caio, Dorival ainda vai ter dúvida sobre Raí ou Natan na falta do Rafinha? Espero que a dúvida tenha acabado. Espero que não. E o Natan realmente não cruza bem. O Natan não é um fenômeno. Mas que o Raí é tão ruim. O Raí não. O Ramos é tão ruim. É tão grotesco em noção de posicionamento, em dinâmica de futebol profissional, que o Natan parece muito melhor. Em 45 minutos, o nível só de encaixar, mesmo errando pra caramba, é muito maior. O Thiago Nunes, ele traz aqui uma informação que é verdade. Saiu hoje, né, que o Arboleda, ele falou a Venezuela, mas é o Equador. O Arboleda foi convocado hoje e tem um ponto, viu? O Equador joga o segundo jogo, acho que são 3 jogos, dia 20 de junho. E dia 21 a gente pega o Atlético Paranaense. Então, provavelmente estaremos sem Arboleda contra o Atlético Paranaense. Não, mas o Alan Franco vai dar conta nesse jogo. Bateria antiaérea argentina. O Jonathan Leme e os moleques da base, Caio e Neverton, não vão jogar? Cara, o Dorival na coletiva, pra mim ele foi... nessa parte dos jogadores ele foi bem. Porque alguém aqui perguntou do Mendes e tal, ele falou, cara, eu dou a mão à palmatória, não observei. E aí a gente volta a falar, porque pouco treino, pra o Mendes estava machucado, a gente não sabe quanto tempo ele está machucado. Esconderam a lesão, fingiram que era o Dorival boicotando. Os caras não treinaram, então assim, o Dorival não viu o Mendes e tem jogado pouco. E sobre os moleques ele falou que está acompanhando principalmente o Neverton, que eles vão ter oportunidade. E eu não me surpreenderia se eles jogarem eu também. Contra Tolima e Tigres. Eu acho que esses moleques devem... O próprio Rodriguinho, para mim, é espaço contra Tolima, contra Tigres. Eu achei o segundo tempo no Grêmio grande pro Rodriguinho no estágio atual, sabe? Um cara aqui pergunta, o Alan Silva pergunta da história do Caleri, a gente também falou no primeiro bloco, mas, cara, ele fala, vocês acham que ele não tá resolvendo um jogo grande contra o Grêmio? É jogo grande, cara. Jogar contra o Grêmio lá não é jogo grande? Pô, que jogo pode ser? Você pode falar que ele não resolveu porque perdeu, mas o gol foi dele. Ele que abriu o placar. Tipo, pra mim, nem gostaria de falar sobre isso. Transformar o Caleri em problema em 2023... a gente tá falando aqui de um monte de problemas, a galera quer pegar no pé do Caleri, não é possível. Ana Caroline, o Bruno era muito melhor que o Rai Ramos. E eu não gostava do Bruno. Mas muito melhor, incomparável o nível de jogador. O Felipe Peroso, ele fala em entrevista do Reinaldo, brincadeira, nem vi, cara. Nem vi, não vou ver, quero que o Reinaldo se foda. Muito. Também. Bobão. Dani, é a mesma coisa do Caleri. Então tá repercutindo mesmo, hein? Eu falei. Cara, eu nem vi alguém reclamar do Caleri, pra vocês verem. Eu vi. Por isso que eu trouxe no primeiro bloco, porque me incomodou, sabe? Cara, isso não é tema pra discutir. Qual o melhor time pra jogar contra o Palmeiras? O Guga Souza quer saber, Dani. Rafinha... Arboleda, Beraldo e Caio Paulista, Pablo e Neves, Nestor, Caleri e Luciano. Falta um. Nestor, Michel Araújo, Caleri e Luciano. Michel Araújo e deixa o Rato pro segundo tempo. Não, nem ia falar do Rato, ia falar do Marcos Paulo. Marcos Paulo pra mim é segundo tempo também. O Vinícius também manda um superchat aqui. Ele fala, polêmica desnecessária. A torcida do São Paulo só ia na boa. Sou de 97, em 2008 lembro de jogos com 8K de pessoas. Também falamos disso. Puta, cara, hoje a gente abocanha todas as pautas no programa com os PowerPoints do Dani.
E a gente falou que sim, que hoje a torcida do São Paulo mudou de patamar e... Mudou para melhor. É a boa notícia desse período todo que o São Paulo está passando. Para quem viveu os anos 90 ali, achar que a torcida do São Paulo não é melhor hoje é muita falta de noção. O Gabriel Pimenta pergunta por que o Alisson continua de titular. Eu acho que é porque o Nestor está fora. Eu acho que o Dorival gosta do Alisson desproporcionalmente. Acho mesmo, assim. Acho que o Alisson é... o Marcos Vinícius... É o Igor Gomes do ano, sabe? O cara que produz pouco, mas tem muita chance. O Marcos Vinícius, ele responde aqui, porque o Alisson tem intensidade, ajuda fechando esses espaços e na recomposição. E faz sentido. Nem acho o Alisson essa porcaria toda que todo mundo fala, tá? Eu acho bem ruim, especialmente em jogo grande. Eu acho que jogo menos complexo, o Alisson ainda consegue criar alguma coisa. Mas jogo grande como o de ontem, a falta de técnica dele é muito gritante. Então ele não produz nada, cara. Mesmo tendo a recomposição, é o cara que deixa tudo em campo e tal, mas é difícil de aturar. Dani, termina aqui só porque o programa, a gente falou no primeiro bloco mais 50 minutos, então a gente vai cortar e a gente fica aqui só com a galera da live. Então aqui, temos 400 pessoas acompanhando a live agora. Se você está vendo o programa gravado, são 15 para as 10 da segunda-feira. Estamos ao vivo aqui gravando e essa parte que você não vai ver agora, ela é exclusiva para cá e ela não fica em lugar nenhum. Então ou você vê ao vivo ou você não vê nunca, mas talvez foda-se, né? Não é tão importante assim para sua vida e beleza. O Resenha Tricolor vai chegando ao final. Obrigado a você que nos assiste, acompanhando aí. Hoje eu não tenho abraço, São Paulo perdeu e tô com fome. Dani? Eu também não, cara. Não. Sabe que hoje acordei mais feliz. Ia sair um pouco mais tarde, pessoal que tá viajando e tal. Pus pra ver a Bia Haddad. Pô, não consegui sair até terminar o jogo, cara. Animal, parabéns pra ela. Meu abraço vai pra ela. É São Paulina, Bia Haddad? Não sei. Não sei mas também, é brasileira. Mas parabéns pra ela. Brasileira e fiquei feliz. Muito bem. Ontem eu vi o jogo do Alcaraz, ele joga muito. Né? Você viu ele mexendo na raquete? O cara é um animal. É um animal. Vai. E é isso. Lançou o cards do Brasileirão. Quem for colecionar... Vai ele estragar minha vida. Ele fica mandando pros meus filhos, aí eu sou obrigado a comprar. É bom, é gostoso. Eu sei. Eu preciso de amigos para trocar. Eu sei. Seus filhos têm a minha idade mental em figurinhas. Então, quem for colecionar, manda aí repetidas nos comentários do Resenha. Para trocar. É isso. Boa semana aí. Beijo do Magro. Até a próxima semana. Valeu. Bom clássico.